Olá a todos, sejam bem-vindos para o Simpósio Latino-Americano de Química e o quinto workshop de Biotecnologia da Rede Bionorte. Os desafios para a pesquisa na América Latina, cuja o minicurso MCG4, Sensores Eletroquímicos Viabilizados na Plataforma Arduino, empregados em laboratórios químicos de pesquisa e ensino, empregando microcontroladores. Então, é com enorme satisfação que será apresentado nesse minicurso o emprego desses sensores eletroquímicos viabilizado na plataforma Arduino para controle de sensores em laboratórios químicos de ensino e pesquisa. E o conteúdo desse minicurso é fruto de uma longa experiência pessoal no trato desse tema, seja como professor ou simples usuário de aparelhos eletroquímicos que envolvem esses sensores dinâmicos que são suportados nesse universo microeletrônico. No mundo tecnológico que vivemos, a posição de usuário nos move a acessar informações que nos ajudam de forma interativa e, na medida do possível, no fast learning, ou seja, voltado a um aprendizado rápido, cujos conhecimentos básicos adquiridos nessa forma de aprendizado podem colaborar com as etapas de enriquecimento técnico pessoal que vão nos ajudar cada vez mais no desenvolvimento de habilidade e que será muito útil nos vários ambientes de trabalho profissional que vivemos ou viveremos no nosso cotidiano. Assim, o uso dessa plataforma para trabalhar controle e automação dentro de um laboratório de ensino e pesquisa na área de eletroquímica constitui uma ferramenta simples e de modo excelente na sua aplicabilidade, relacionado, evidentemente, a um custo baixo e grande portabilidade, ou seja, facilidade de você mover esses controladores, de você empregar esses controladores em ambientes pequenos, de modo em que lhe traga uma grande eficiência no controle desses equipamentos. Também desenvolver sistemas que possam colaborar com a resolução de problemas envolvendo análises de elevada sensibilidade e precisão com relação aos resultados envolvidos nessas análises. Então, como será o minicurso? O minicurso nos leva a estudar e entender primeiramente o que são microcontroladores e como sair dessa matrix que nos envolve com relação aos microcontroladores. Ou seja, essa matriz que nos impede de compreender como ele funciona, o que ele faz, para que serve esse microcontrolador, né? E onde está presente no nosso cotidiano. Então, nesse minicurso, a ideia principal, né, aos participantes é ter essa oportunidade, levar essa oportunidade de conhecimento, de conceitos, técnicas e um aprendizado relacionado a microcontroladores que podem ser muito úteis no seu dia a dia, no seu laboratório, na sua área de ensino. Conceitos introdutórios do uso do microcontrolador Arduino, na plataforma eletrônica de código aberto, baseada em hardware e software. E com relação ao código aberto, a gente vai falar um pouco mais adiante. E são conceitos introdutórios para que possa facilitar a utilização dessa plataforma, mesmo para os usuários iniciantes. Esse é a grande chave, essa é a grande oportunidade, essa é a grande facilidade do uso dessa plataforma. Que mesmo para usuários iniciantes é possível esses conceitos introdutórios serem amplamente empregados no seu dia a dia. O básico da sua funcionalidade, como o sistema funciona, aprender como efetuar sua instalação, desde do seu download até a conexão da plataforma com o computador, até o momento de fazer o seu projeto, de fazer o seu programa
e empregar e utilizar nessa plataforma. De forma remota, então nesse mini curso, nós vamos fazer um pequeno treinamento, né, e um simulador de placa Arduino para aqueles que não possuem as placas e queiram no futuro adquirir. Esse simulador é muito interessante porque ele faz o ambiente da utilização de uma placa Arduino, que não necessariamente você precisa possuir fisicamente essa placa, e é isso que a gente quer nesse momento, né? Então vamos utilizar um simulador para que a gente possa contextualizar os ensinamentos com relação a essa plataforma Arduino. E assim relacionar o ambiente de utilização para usuários e os participantes do curso. E no final nós vamos ter uma atividade prática, né? Vamos tentar viabilizar uma atividade prática para a criação e execução de pequeno programa ou de linhas de programa para o controle de um sensor de pH, que essa é a principal finalidade desse mini curso. Fazer com que leve esse conhecimento a todos da facilidade do uso desse tipo de plataforma. Como a gente está vendo na imagem, né, essa placa, vamos dizer assim, é uma placa um pouco mais complexa, né, e um pouco mais completa, onde você tem dispositivos todos integrados na placa, em que você, há algum tempo atrás, esses dispositivos eram empregados de forma separada. Então o Arduino veio justamente para nos trazer essa facilidade e o emprego desses vários componentes que podem nos auxiliar na confecção desses códigos, desses programas que possam nos trazer o controle de ambientes de laboratório químico e particularmente eletroquímico. Então, um pouco de história sobre o microcontrolador. A Smithsonian Institute, com os créditos do produto para os engenheiros da Texas Instruments. A Texas Instruments era uma companhia, né, principalmente na década de 90, voltada ao desenvolvimento de sistemas eletroeletrônicos e particularmente nessa parte de controle. E foi os engenheiros Gary Brunner e Michael Cochran que criaram o primeiro microcontrolador comercial em 1971. Então, em 1971, eles criaram esse microcontrolador, né, de forma comercial. Já existiam outros, mas eles se debruçaram na prancheta, né, de projeto e desenvolveram, ao longo do seu trabalho, esse microcontrolador comercial que veio ao público em 1971. O conhecimento do desenvolvimento desse microcontrolador. Então, o resultado desse trabalho, né, de desenvolvimento foi o microcontrolador TMS, né, 1000, que se tornou comercialmente disponível, ou seja, teve-se o conhecimento em 71, mas só em 1974 ele pôde vir a ser comercializado para o público em geral. Combinou memória para leitura, memória de leitura e gravação, processador e relógio, ou seja, processador e clock, e um único chip. E essa é a definição de microcontrolador, né? E um único chip que faça todas essas funções. E o alvo principal desse microcontrolador era fazer com que ele pudesse ser utilizado em sistemas embarcados, ou seja, sistemas móveis. Okay? Então, o microcontrolador TM1000 foi o primeiro microcontrolador a ser comercialmente viável e as possibilidades de uso desse microcontrolador são as possibilidades que a gente usa até o dia de hoje. Então, esses microcontroladores foram e são muito importantes para a humanidade, particularmente para a área da química, né, com relação à capacidade de automação dos aparelhos e dos equipamentos de laboratório químico. Cerca de 50%, né, dos microcontroladores, tendo algumas aplicações comerciais, são controladores simples, e somente 20% comercialmente viáveis ou
ou controladores que são comercializáveis, né? Somente 20% são processadores de sinais digitais chamados DSP, né? Nesse caso, são processadores mais especializados, e o pessoal que trabalha com esse tipo de equipamento precisa, de fato, aí sim, precisa ter um conhecimento mais profundo com relação a esse tipo de sistema e com relação a esse tipo de processamento. Os microcontroladores podem ser encontrados, né? Já que a ideia era fazer um sistema embarcado, então os microcontroladores podem ser encontrados em produtos ou dispositivos automatizados que a gente tem no nosso cotidiano, como sistemas de realidade virtual, né? Aqueles óculos que a gente utiliza para visualizar ambientes de forma virtual, automóveis, né? Na automação dos automóveis, que nos trouxe um grande desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um grande desafio de evolução e, em termos de humanidade. As TVs, né, que evoluíram das TVs de tubo para as TVs finas que a gente tem hoje, né, implantes médicos, simuladores numéricos, né, simuladores de ambiente, simuladores de processos, simuladores de ambientes químicos e assim por diante. Plataforma de jogos eletrônicos, isso aí não precisa falar muito sobre isso, né, que hoje é o que a gente mais encontra com relação à utilização desse tipo de processador, né, desse tipo de microcontrolador. Máquinas fotográficas, os eletrodomésticos, né, como micro-ondas, por exemplo, máquina de lavar roupa, louça, né, geladeiras, ferramentas elétricas, né, hoje a gente tem algumas ferramentas que já trabalham de forma autônoma, brinquedos, né, alguns brinquedos que já são mais especializados, né, que trazem mais aventura, mais interação, né, um processo característico com relação à movimentação, uma maior dinâmica para as crianças. E uma gigantesca infinidade de sistemas que são classificados como sistemas embarcados que a gente tem no nosso cotidiano. Eles têm uma grande importância para a revolução dos produtos eletrônicos, talvez mais que os próprios computadores, né? Haja visto a sua facilidade de utilização, haja visto o princípio de criação dos controladores, que é trabalhar em sistemas embarcados, ou seja, sistemas autônomos. Eles permitiram a evolução de equipamentos que há muitos anos não era possível ter essa evolução, como os motores a combustão dos automóveis, que passaram a ser controlados eletronicamente, e com isso, né, surge um sistema bicombustível que nos auxilia no nosso dia a dia, diminuindo, por exemplo, a poluição do meio ambiente. Os sistemas fotográficos também, que migraram de processos mecânico-químico a sistemas digitais controlados por sensores digitais e memória, ou seja, as máquinas fotográficas mecânicas, né, e a revelação das fotos com processo químico, né. Hoje a gente utiliza sistemas digitais, sistemas controlados digitalmente, que utilizam sensores de distância, sensores de identificação de face, sensores de iluminação, luminosidade, né? E no final a nossa foto com zoom digital, com zoom real, e tudo isso guardando na memória ou num cartão de memória, para que a gente possa se divertir com o fruto dessas fotos que a gente realiza no nosso dia a dia. Então, o que de fato é um microcontrolador? Desde do princípio da ideia do microcontrolador, até hoje ainda continua com esse mesmo princípio. Então, é um pequeno computador, né, que é chamado de socket, ou seja, um system chip, ou um sistema único chip, que a partir de 2006, para vocês terem ideia, teve a sua área ampliada, né, de poucos milímetros quadrados para cerca de 400 milímetros quadrados. Né? Parece ser muito, mas a gente está falando da escala de milímetros.
E isso com até 1 milhão de transistores por milímetro quadrado, ok? Então, ele contém um núcleo de processamento, memória e periféricos, programável de entrada e saída. A memória de programação nesse dispositivo pode ser do tipo RAM, ROM, Flash ou EEPROM, que às vezes é incluída no próprio chip. Tá? Então, memória volátil, memória fixa, memória rápida ou a memória do próprio sistema, né? E às vezes esse tipo de memória já vem inclusa no próprio chip. Outra informação que eu acho importante é essa diferença que as pessoas confundem muito com relação ao que é um microcontrolador e o que é um microprocessador. Então, o microcontrolador ou software foram concebidos para aplicações embarcadas, ou seja, dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Então, é um sistema que é dedicado, né? Então, ele facilmente transportado, né? Então, por isso eu posso embarcar esse meu sistema, ou seja, controlar, colocar em dispositivos móveis, né? E o microprocessador, em geral, tá, conta com uma BIOS e um sistema operacional para poder realizar as tarefas, tá? E serve para cálculos e várias aplicações de uso geral, né? Então, em outras palavras, eu tenho um microcontrolador, né, na mão e eu tenho um microprocessador que são usados nos computadores. Eu trouxe essas duas fotos justamente para mostrar a vocês essa diferença, né, entre o microcontrolador e o microprocessador. Vejam, né, esse circuito integrado, né, do Intel 8742 de 12 MHz com 128 bits de RAM, 2048 bytes de EEPROM e 8 bits que inclui uma CPU, ok? Isso é um microcontrolador, tá? E do outro lado, ok? A gente tem do outro lado um microprocessador, tá? É a vista inferior, ou seja, a parte de baixo de um Athlon XP 1800, né? Mais o núcleo, a parte do núcleo, e aqui são os pinos de conexão, tá? Do Athlon XP 1800, ok? Então, isso aqui é um microprocessador e isso daqui é um microcontrolador. O que de fato é um microcontrolador, então, de acordo com essas informações? A gente pode dizer, então, que é um dispositivo de circuito integrado, que a gente chama de CI, tá? Que utiliza um único chip, um socket, como o núcleo de processamento para controlar e executar digitalmente pequenas tarefas. Então, o microcontrolador, né, um circuito integrado, ele realiza boas tarefas, ele tem um emprego amplo, né, possui a sua memória própria e se relaciona com periféricos de entrada e saída, né, e que podem ser programados. Mas a robustez desse tipo de equipamento não é tão grande com relação aos microcontroladores industriais. Então, existe nesse caso, né, uma pequena diferença entre os microcontroladores que são utilizados em ambientes embarcados e pequenos, né, como esse que a gente usa no laboratório químico, e os microcontroladores industriais que são bem mais robustos, né, resistem mais aos ambientes industriais, que muitas das vezes são ambientes muito cáusticos, né? Então, há essa diferença com relação à resistência, né, física do microcontrolador, não necessariamente relacionada à sua capacidade de processamento, mas questão de resistência física, ok? O seu consumo de energia do microcontrolador é relativamente baixo, normalmente na casa de 1000 watts, ok? Possuindo essa habilidade, né, ele entra em modo de espera, o sleep away, né? Então aguarda dessa forma por uma interrupção, um evento externo, como o acionamento de uma tecla ou um sinal que
chegue via interface de dados, ou seja, é um sistema que a gente pode acionar para que haja uma parada, uma interrupção, né, do evento que esteja sendo realizado, tá? E isso traz um consumo de energia muito baixo. Não estando a operação, ele encerra, né, ele desliga ou entra no modo de hibernação, né, e isso faz com que tenha um baixo consumo de energia. Okay? Isso pode ser feito automaticamente ou através de sistemas físicos acionando tecla. E por esse motivo são ideais para aplicações onde a exigência de baixo consumo de energia é um fator decisivo para o uso desse controlador em projetos, né? Então, às vezes, isso é decisivo no sucesso de certos projetos onde não se quer algo relacionado a aquecimento ou coisa do tipo. Então, de forma diferente, os microcontroladores, sua programação é criada antes de executar no sistema, ou seja, você cria o seu objeto, você cria o seu programa e depois põe ele em execução ou submete ele para execução, tá? Que pode ser via computador ou pode ser via sistema interconectado, ok? Então, pode ser usado também o RTOS, ou seja, Real Time Operation System, tá? Que é um sistema operacional próprio que é destinado a sistemas embarcados como os microcontroladores. E esses sistemas próprios, né, de microcontroladores, o RTOS, existe uma linguagem própria também para que você possa trabalhar nesse ambiente. O que é uma CI? Haja visto que a gente falou e se referiu a uma CI, né? Uma CI é um circuito integrado, como a gente viu, que utiliza funções únicas e específicas como os módulos de programação de portas lógicas. Então, por isso que existe a CI, né, integrada ao microcontrolador, para que ele possa trabalhar com as portas lógicas, como, por exemplo, AND ou NOT, né, que estão aí citadas como exemplo, ou seja, E ou não, né, e isso o circuito integrado trabalha muito bem com relação a essas portas lógicas. Temporizadores, osciladores ou decodificador do tipo binário para display, né, ou seja, para mostrar o resultado do que aconteceu com o seu processamento, e para display de 7 segmentos e nada mais. Então, é um display que dispõe de uma capacidade reduzida, mas que é muito essencial na hora em que você quer apresentar um resultado gerado pelo seu programa. O microcontrolador, então, é uma CI diferente, né? Então, é uma CI que funciona de forma diferente, né, das CIs normais, pois não faz operações específicas, e sim de um uso geral, ok? Que dá, então, essa liberdade para que grandes programas com variadas tarefas sejam realizadas. Então, essa é a diferença entre um microcontrolador e uma CI comum. Tá? Então, o microcontrolador, apesar de ser ou utilizar um circuito integrado, principalmente para trabalhar com as portas lógicas, tá? Tem na sua operacionalidade essa liberdade de realizar programas com uma variedade de tarefas a serem realizadas. Então, qual o limite do microcontrolador? É uma pergunta também que a gente realiza, que a gente faz, né? Vai depender, evidentemente, de seus conhecimentos e a criatividade dentro do que o modelo do microcontrolador oferece, ok? Não dá para enviar um sinal de Bluetooth se a plataforma não possui funcionalidade para tal. Então, eu não tenho como trabalhar com um sinal desse tipo se a minha plataforma não oferece essa liberdade. Também está limitada a memória, né? Capacidade de processamento e ao número de instruções, sendo que algumas possibilidades chegam até 70 instruções ou mais de 70, o que dependerá do modo ao que se destina o seu sistema, o seu controlador. Né? Então, eu coloquei aqui, porém não se engane, as possibilidades são fantásticas com esse microcontrolador, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o nosso alfabeto, que tem 26 letras, e com essas 26 letras a gente tem a capacidade de desenvolver uma infinidade de textos e coisas belíssimas
com essas 23 letras, né? Aqui também a gente pode fazer menção ao Braille, né, que trabalha com um número reduzido de marcas, né, ou marcações, e com isso consegue-se fazer grandes trabalhos, grandes obras, grandes feitos, né, para pessoal que depende desse tipo de ferramenta, ok? Como na programação, né, existem os textos condicionais, if, else, switch, e assim por diante, os lá, se for, while, do while, tá? Então, a alocação de memória, por declaração de variáveis ou por declaração automática, torna-se, né, uma das capacidades brilhantes com relação aos controladores, ok? Então, juntando com isso, com boas instruções, é possível criar aplicativos, sistemas, planilhas e zilhões de outras coisas envolvendo esses códigos de computador. Então, depende da sua capacidade, do seu conhecimento e da sua criatividade. Então, não há muita diferença entre programação comum e de microcontroladores. Apenas que as instruções, né, do microcontrolador elas são direcionadas ao hardware, né? Então, eu tenho essa interface hardware-software. Tá? O que difere, de acordo com o fabricante, dessa interatividade hardware-software, né? Então, vai depender de fabricante para fabricante do microcontrolador. Evidentemente, o Arduino tem o seu próprio fabricante, né? Então as lógicas de programação sempre são as mesmas, independente do tipo de placa que você vai usar. Então, o limite do microcontrolador é tudo aquilo que a sua mente consegue realizar com relação à utilização desse dispositivo, né? com relação à utilização dessas informações, dessa ferramenta. Tá? Então, é preciso ter um dispositivo que opere de acordo com a minha necessidade de programação ou de processamento e controle. Bom, aqui eu trago para vocês alguma experiência do uso do microcontrolador na química. Eu não falo particularmente do que venho fazendo com relação ao uso da plataforma Arduino, mas ao uso do microcontrolador de forma geral na área de química, né? Então, existem diversas aplicações para o desenvolvimento de processos de automação didática. Eu gosto de usar essa denominação, né, de automação didática, porque é a principal finalidade com relação à aplicação dos microcontroladores no que eu venho desenvolvendo. Tá? Então, essa automação didática, evidentemente, de pesquisa, né, de utilização das vantagens que o microcontrolador nos oferece, né? Então, eu chamo de automação didática. Okay? Que podem tornar mais viáveis o uso de métodos e sistemas com funções semelhantes à do mercado. Ou seja, a ideia aqui, evidentemente, não é entrar em concorrência com o mercado, com a produção de alguma coisa, não. A ideia aqui é desenvolver sistemas para o laboratório de modo em que eu possa ter algum controle com relação a algum equipamento que, por exemplo, eu preciso que cada aluno de uma determinada turma tenha um equipamento em mãos, que tenha um sensor em mãos, que tenha um equipamento para uso individual no laboratório, né? Porque isso vai trazer mais habilidade, mais capacidade de uso e aprendizagem. Então, essa é a ideia, é fazer com que essa automação didática, né, traga essa ampliação de uso de equipamentos em que o mercado oferece, mas que às vezes o preço, né, desses equipamentos não torna viável o uso, vamos dizer assim, individual pelo aluno no laboratório. Então, a ideia não é substituir, mas sim trazer o conhecimento didático, trazer essa capacidade de aprendizagem para o aluno, né? Então, uma vez ele concebeu a aprendizagem, desenvolveu sua habilidade em uma determinada técnica ou no equipamento,
Isso fica muito tranquilo para que ele possa progredir posteriormente para realmente um equipamento de mercado, né? Um equipamento de uso eficaz com relação ao fabricante, né? Com relação à técnica de análise, né? Então, seria um ponto intermediário entre o aprendizado teórico e o aprendizado prático, né? Então, nós teríamos ali uma escada com relação ao desenvolvimento das habilidades por conta do uso desses equipamentos automatizados em laboratório, né? A ideia não é fazer essa substituição, mas sim fazer com que isso traga um conhecimento maior para o aluno e possa desenvolver suas capacidades e habilidades, e quando ele for para o mundo do trabalho, essas capacidades e habilidades já estão concretizadas na sua mente. Então, essa é a ideia, né? A ideia não é fazer substituição dos equipamentos, até porque nós precisaríamos ter uma linha de montagem e não é o caso, tá? Então, é possível montar um fotômetro, por exemplo, empregando um LED como fonte de emissão e fototransmissão em linhas como detetor dos fótons e um suporte para isolamento da luz ambiente. Então, isso é possível se realizar, ok? Os LEDs trabalham com o sistema RGB, né? Com vermelho, verde e azul, e isso nos dá uma amplitude com relação ao uso dessa técnica, né, para poder trazer esse conhecimento da utilização dessa interação da luz com a matéria para o dia a dia do aluno. Um turbidímetro usando um sensor e um emissor de infravermelho em linha, né? Isso a gente já conseguiu fazer no laboratório, já conseguiu tratar essa automatização. Nós estamos agora no caminho de fazer um sistema embarcado para que a gente possa trabalhar essa questão da turbidez nas aulas práticas, né? Dar esse conhecimento do aluno e no momento da aprendizagem, né? Vamos dizer assim, colocar a mão na massa, ele vai ficar muito tranquilo de poder fazer isso de forma, vamos dizer, tranquila, né? Utilizando a expressão, de forma muito tranquila, ele poderá realizar as atividades práticas e as medidas sem se preocupar da utilização de um equipamento comercial e muitas das vezes caro, né? E a dificuldade para a aquisição de um equipamento novo se o equipamento vier a ficar danificado. Um sensor de condutividade com placas fixas, um suporte impressora em 3D, isso a gente já está fazendo, a gente já faz, já imprimiu esse suporte em impressora 3D, já fez a base para os sensores de condutividade, já instalamos sensor de condutividade, já utilizamos em alguns experimentos, né, já utilizamos em algumas aulas práticas, já utiliza essa nova plataforma, né, numa impressora 3D, que aí traz uma delimitação mais precisa na fabricação desses sensores. Isso a gente já desenvolveu, né? E a gente utiliza, por exemplo, para fazer análises, e que já calibrou o condutivímetro, né, desenvolvido no laboratório, e a gente utiliza, por exemplo, para fazer análises que os sensores utilizados nesse condutivímetro não sejam afetados pela solução, né? Então, essa é uma desvantagem com relação a esses sensores que foram desenvolvidos. Um medidor de pH com eletrodo de prata, cloreto de prata do mercado, então o sensor cloreto de prata, cloreto de prata do mercado, tá? E utilizado em um pH desenvolvido na plataforma Arduino, com o resultado sendo emitido na planilha Excel, que dá para desenvolver os gráficos, ver cálculo, ver valor numérico e assim por diante. Então, medidor de corrente de corrosão, né? Então, a gente está no caminho do desenvolvimento também, porque às vezes a gente realiza experimentos de eletroquímicos relacionados à corrosão, né, de materiais metálicos ou outros materiais, mais particularmente a gente vem trabalhando com materiais metálicos. Eletrodo desenvolvido no laboratório, também um resultado em planilha Excel, que a gente não precisa fazer certas medidas manuais, a gente deixa o eletrodo e mais tarde busca o resultado externado na planilha Excel. Amostrador automático com sistema de válvula e motor de passo,
são ideias futuras. Sensores de pressão, umidade, gases, válvula, temperatura também podem ser desenvolvidos com essa plataforma que a gente ainda não caminhou nesse sentido. Né? Então, são equipamentos que usam microcontrolador, né? E a gente tem capacidade de desenvolver na plataforma Arduino, e alguns a gente já conseguiu, outros ainda está em projeto ou a caminho. Tá? Então, é bom lembrar que a automação didática depende da sua finalidade, equipamento com que você vai trabalhar, né? E os equipamentos que são desenvolvidos, evidentemente, são equipamentos didáticos, né? E a precisão em alguns deles é questionável, evidentemente, né? Então, outros não, outros a gente consegue concluir com exatidão e precisão, mas fica aqui a dica que a automação envolvida se torna mais complexa à medida que você quer um equipamento mais preciso e mais exato. Tá? Então, por isso que eu falei que a gente não pretende substituir os equipamentos comerciais, né? E sim trazer essa questão didática para o aprendizado e o treinamento, na verdade, do aluno. Bom, então a gente chegou ao momento em que iríamos falar sobre o Arduino, tá? Mas espero que não estejam cansados até esse momento, mas foi preciso fazer esse esforço para que a gente pudesse construir, desenrolar esse raciocínio com relação ao emprego da plataforma Arduino. Então, eu recomendo que a gente faça uma pequena pausa nesse momento, vamos tomar uma água, e depois a gente continua para os sensores eletroquímicos com a plataforma Arduino, ok? Então, vamos fazer uma pausa de 2 minutinhos. Bom, então, o que é a plataforma Arduino? O Arduino é uma plataforma livre com prototipagem eletrônica, open source, ou seja, código aberto, que possibilita o universo de criações e modificações de sistemas. É formado por uma estrutura integrada de hardware e software, né, como todo microcontrolador, que permite produzir ferramentas computacionais de controles acessíveis e simples, é de baixo custo, tem uma ampla adaptação e simples manipulação, e a pessoa iniciante já consegue desenvolver algumas linhas de código e já consegue fazer alguns controles simples. Especialmente para aqueles com pouco conhecimento sobre controle e automação de laboratório eletroquímico, particularmente falando, igualmente trabalha em sistemas químicos sofisticados e de alta complexidade, e aí já vai mais a questão do desenvolvedor. Tá? O projeto Arduino em si, ele começou no ano de 2005, com o objetivo de criar um dispositivo para estudantes que oferecesse controle integrado de projetos de design e interação e que fosse mais econômico que o sistema de criação de protótipos disponíveis até o momento. O que se chama hoje o controlador Arduino microcontrolador, ele nasceu na Itália, em Ivrea, né? E nessa mesma cidade, o nome Arduino veio, né? Que nessa cidade morou um nobre com esse nome de Arduino, né? E como toda cidade, né, uma pessoa histórica, né, de renome histórico, começa a ter nome de alguns lugares. E o pessoal que criou a plataforma Arduino, né, o pessoal que trabalhava com o desenvolvimento dessa plataforma, depois de um expediente foi a um bar com esse nome, né, Arduino, alusão a esse nobre que existiu na cidade de Ivrea, né, e eles tiveram a ideia, né, depois de algum bate-papo, né, nesse bar, né, tiveram a ideia de chamar a plataforma de Arduino. Então daí vem o nome Arduino desse microcontrolador, né, em homenagem a esse nobre dessa cidade, né, de Ivrea, na Itália, que viveu, acho que no século X e século XI. Né? Então daí vem a palavra, o nome Arduino. Né? Então Arduino é uma plataforma criada na Itália no ano de 2005. Okay?
Então, a computação física, tá? A construção de sistemas interativos físicos mediante o uso de software ou hardware integrados, né? Esse é o sentido dessa plataforma Arduino, né? Que pode podem integrar, né, esse mundo analógico a sistemas do nosso cotidiano. Então, o que é open source? O que significa open source? Um hardware open source. Consiste em dispositivos físicos, né, e conceitos concebidos com tecnologia, né, que são oferecidos pelo movimento aberto de sistemas de construção, né? Então, ou seja, as pessoas podem construir os seus próprios sistemas. Tanto o software livre como o open source hardware, né, o hardware open source, são criados sob o movimento de cultura open, ou seja, de movimento de cultura aberto, tá? Que aplica conceitos, né, de variedade de componentes, usuários e troca de informação. O termo normalmente significa que a informação sobre o hardware é facilmente conhecida e transmitida e dialogada nesse sentido. Tá? Outras implementações físicas, né, que trabalham com reconhecimento de voz, que captam, interpretam ondas sonoras através de microfones ou outro dispositivo de detecção de ondas sonoras, também tem a visão, né, de ter essa implementação dos códigos abertos, né, de open source. Em outras palavras, se você procurar a prototipagem de um programa, de um sistema, de um controlador, né, dessas áreas, por exemplo, voz, som, imagem, visão, dispositivos de ondas sonoras, assim por diante, você vai encontrar na pesquisa da internet, né? E aí você vai conseguir obter essas informações para que você dê início ao seu projeto, né? Para que você dê início àquilo que você deseja trabalhar. Existe um sistema que faz prototipagem, ou seja, que faz a montagem sem existir do seu sistema, né? Que é o sistema Fritzing, né, que são muito úteis para designers, né, estudantes, hobbyistas, ou seja, aquelas pessoas que têm um hobby de estar trabalhando com essas plataformas, né, que ajuda bastante na elaboração dos protótipos e é muito rápido de ser utilizado. Ok? Então, o Arduino é isso, é a interação do hardware e software de forma simples, fácil e barata, né? Seria essa a definição. Mas que pode trabalhar igualmente em sistemas complexos, né? E particularmente no nosso caso, em sistemas químicos sofisticados e complexos. Ok? A gente vê então a implementação dessa placa, né? Que é o Arduino Uno, né? Arduino 1, tá? Que foi uma das primeiras placas a ser confeccionada e ainda ela existe no mercado, é uma placa com acesso de aquisição baixo, então você consegue fazer essa aquisição desse Arduino Uno. Foi a placa por onde eu comecei os projetos, né? Foi a placa que há 5 anos atrás eu comecei a trabalhar no desenvolvimento desses sensores, onde começou os meus projetos, né? Então eu comecei através dessa placa e conhecimento básico dessa placa, tá? Então, existem várias outras placas no mercado, né, além dessa daí, que são destinadas hoje a sistemas próprios, né, sistemas que podem ser empregados a determinados ambientes, né, a determinados desenvolvimentos de ambiente, né? E assim, o conhecimento sobre o Arduino, por ser um código aberto, né, ele se espalha muito pela internet, tem muito livro sobre esse assunto, né, vídeos, artigos e outras informações ligadas a essa plataforma que de fácil acesso e que você pode obter, né, pode baixar da internet para ler e para se aprofundar no assunto, para, sei lá, se qualificar melhor na sua profissão ou caminhar num sentido com relação a uma nova definição de área de pesquisa ou de estudo. Tá? Então,
não é uma novidade com relação ao uso, com relação ao seu emprego, ok? Como é então que a estrutura dessa placa, né? Como é que a estrutura do hardware, a gente está falando do hardware, ou seja, da placa, ela é contabilizada, como é que ela é dividida, tá? Então nós temos aqui deixa eu colocar aqui o laser point, nós temos o microcontrolador, que a gente já se referiu anteriormente, nós temos a entrada serial USB, nós temos os pinos de entrada e saída, nós temos aqui no 4 os pinos de alimentação, ou seja, de alimentação dos sistemas. No 5 nós temos o botão de reset do sistema, né? Então, às vezes a placa, a gente fez algum desenvolvimento de alguma coisa que não deu certo, a placa fica em loop e a gente, ou seja, está prendendo o sistema e não consegue rodar, não consegue definir nada, a gente aperta esse botãozinho do reset. No 6, nós temos o conversor serial USB e os LED TX e RX, né, que acende aciona quando a placa estiver ligada, aciona quando a placa estiver interagindo, né? Nós temos o 7, que é o ponto de alimentação externo. O 8 é o LED de alimentação, né? Ele acende quando a placa está ligada, né? Que é o ON. E o 9, que é o LED interno com relação ao processamento. Tá? O microcontrolador é o cérebro da placa Arduino, né? Então é um computador inteiro dentro de um pequeno chip, como a gente já viu anteriormente. Então esse é um dispositivo programável que roda o código que vai ser enviado para a placa, né? Para que ela possa fazer o controle. O Arduino Uno, por exemplo, né? Usa o microcontrolador ATmega328, né? E aí cada placa tem um tipo de controlador. O serial, né, o 2, né, ele vai conectar a placa ao computador usando um cabo USB que vem junto com a placa quando você faz a aquisição, ou um USB que a gente consegue no mercado. Tá? Então, além de ser uma opção de alimentação de energia, né, também é uma opção também de transmissão do sistema desenvolvido. O pino de entrada e saída, né, podem ser programados para agirem como entrada e saída, fazendo com que a plataforma interaja com o meio externo. E no caso da Arduino Uno, né, ela possui 14 portas digitais de entrada e saída, e 6 pinos de entrada analógica e 6 pinos de saídas analógicas, né, que é que depois a gente vai ver de forma mais clara, que é o PWM. Os pinos de alimentação, né, fornecem diversos valores de tensão que podem ser utilizados para energizar os componentes do seu projeto e devem ser usados com cuidado para que não sejam forçados a fornecer valores de corrente superiores ao suportado pela placa para que ela não venha a queimar ou danificar qualquer componente. O botão de reset, como eu falei, é o botão de reiniciar a placa quando ela deu um bug, né, quando ela tem algum problema na sua execução. Né? O conversor serial USB, que a gente vê ali no 6, né? Que é esse ponto aqui. Okay? Então, o conversor serial, USB e os LEDs TX e RX, são utilizados para que o computador e o microcontrolador conversem. Né? Então, é ali que você vai verificar se eles estão realmente realizando as tarefas que você propôs. Tá? Então, é necessário que exista um chip que traduza a informação vinda de um para o outro. Né? Então, é necessário que exista esse chip. E os LEDs TX e RX acendem na transmissão e na recepção dos dados pela porta serial, respectivamente. Então, para isso que servem esses dois LEDs. A alimentação, né, a alimentação externa, recebe energia que pode ter uma tensão de 7 volts, máxima de 20 volts. Então, por isso eu tenho que ter um transformadorzinho no meu fornecimento de energia. Né? Ou você pode ligar diretamente, em alguns casos, ao computador, né, que fornece esse tipo de conexão, de corrente mínima de 300 mA. Okay? Então, recomenda-se em torno de 9 volts, com um pino redondo, né, que é aqueles pinos de conexão, que é o pino redondo que vem dentro do conector de energia, tá?
e centro positivo, né? Então, são aqueles pinos comuns de conexão, tá? Mas esse cabo, às vezes, vem na placa, ou você pode ter ele para conexão, que é muito parecido com aqueles pinos de conexão de computadores, tá? De alimentação externa de computadores. Se a alimentação esteja sendo feita pelo cabo USB, automaticamente a placa vai dar preferência a essa fonte externa, ok? Então, se você estiver usando a conexão do cabo USB, a placa vai dar preferência a essa conexão externa, tá bom? Os LEDs de alimentação indicam se a placa está energizada, que são esse 8 aqui, que como eu falei é o ON, tá? E os LEDs internos do 9, ok? Aqui, LED, tá? LED externo, conecta o pino digital 13. Então, se o pino digital 13 estiver ligado, esse LED acende, tá? Então, tem um motivo para que esse pino esteja conectado. Tudo bem? Bom, o que é o Arduino, então? Eu sei que a gente já falou sobre isso, né? Mas aqui eu trago aquilo que eu me referi agora há pouco, com exceção da onde veio a palavra Arduino, né? Do histórico da palavra Arduino. Okay? Há pouco tempo atrás, para se confeccionar um circuito interativo, é necessário fazer projetos do zero para uma aplicação específica. Para se fazer pequenas alterações nas funcionalidades do circuito, era necessário um estudo crítico e bastante trabalhoso. Então, com o advento desses microcontroladores nessa plataforma do Arduino, foi possível que problemas que eram tratados com hardware fossem tratados também com software em um mesmo ambiente, ok? E, além disso, trouxe também uma interação direta com os computadores, ou seja, microcontroladores conversando com os microprocessadores, tá? Então, dessa forma, o mesmo circuito poderia tornar funções totalmente diferentes, reprogramando e alterando alguns parâmetros do programa de forma muito simples. Tá? Mas trabalhar com microcontroladores, né, não era tão trivial. Então, em 2005, esse grupo na Itália, né, aquela historinha que eu contei para vocês, esse grupo de pesquisadores, criou esse sistema, né, de forma autônoma que possibilitasse essa interação de forma mais simples, em um mesmo ambiente ter tudo aquilo que a gente precisa para criar um sistema de controle. Então, a filosofia era criar uma plataforma que qualquer pessoa pudesse usar para criar um projeto interativo. E, pessoal, isso é verdade. Tá? Então, se você entrar em contato com essa plataforma, você vai ver que é muito simples você fazer a interação e, ao longo do tempo, você vai se aprimorando com relação ao uso dessa plataforma. Sem a necessidade de ter que desdobrar, né, de se desdobrar para um aprendizado de imediato, né, aquele aprendizado custoso, né, aquele aprendizado longo. Então, com pouco tempo, você consegue realmente fazer com que a placa rode, com que os seus sistemas sejam gerados e você consiga fazer desenvolver alguns sistemas com relação à parte de controle e microcontroladores. Tá? Então, assim, qualquer um poderia, então, a ideia, né, primária é criar tecnologia, desenvolver sistemas, fazer controle e, no nosso caso em particular, desenvolver materiais e objetos e equipamentos relacionados à química, particularmente a parte de eletroquímica, que pudessem ser usados nos laboratórios químicos lá no nosso instituto. Né? Claro, volto a repetir, sem necessariamente nós estarmos nos preocupando com relação à substituição de equipamentos comerciais. Não é essa a ideia. A ideia é criar equipamentos que possam trazer a criatividade, ampliar a habilidade e fazer com que os alunos possam ter esse treinamento antes de ir de forma categórica a um equipamento comercial realmente que traz precisão e exatidão e o know-how, né, dos fabricantes. Isso é indiscutível. Tá? Então, a ideia é fazer com que essa automação didática traga ao aluno a possibilidade de progredir de forma mais rápida para um caso real da utilização de um equipamento. Então, a instalação e o uso do Arduino, né, ela tem basicamente 4 etapas. A primeira é adquirir a plataforma no mercado, ou seja, você comprar a sua plataforma. Né? No nosso curso, a gente vai usar um simulador, como se você tivesse essa plataforma.
fazer o download do software de instalação, e esse download é muito simples de fazer, é muito tranquilo de você realizar, tá? A instalação depois do drive tem alguns caminhozinhos, mas eu informo um pouco mais adiante aí para você fazer essa instalação de modo muito simples e aí partir para esse universo da utilização de sistema de controle. Desenvolvimento do sistema, eu vou precisar da IDE, né? Que a IDE é aonde eu desenvolvo, é onde eu digito, aonde eu faço, monto o meu programa, tá? Então toda a informação com relação ao desenvolvimento desse programa, aqui a gente vai dar uma passada assim, uma pincelada, mas o acesso a essas informações você tem, como é um código aberto, né? Então você consegue muito tranquilamente fazer isso. Então nós temos 4 pontos: adquirir a plataforma, você precisa da parte física, o download do software e a instalação dos drivers no seu computador e o desenvolvimento do sistema através da IDE. Aí você está apto para fazer, de fato, o controle do seu sistema. Bom, a instalação e o uso do Arduino, então o primeiro ponto é adquirir uma plataforma no mercado. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de plataforma que existem no mercado. E a gente vê que é um universo muito grande. Cada uma dessas plataformas, cada uma dessas placas, vamos dizer assim, elas têm a sua fundamentação, o seu uso próprio, ok? Então, como eu me referia um pouco mais anteriormente, eu falei de um sistema Bluetooth. Então, eu preciso ter uma placa que trabalhe com esse sistema, ok? Eu tenho uma placa que realiza controle, né? Mas eu não tenho uma placa que tenha essa entrada com relação ao relacionamento de ondas e conversar com outros equipamentos de forma remota, né? Utilizando o Bluetooth. Então, preciso adquirir essa plataforma para que eu possa ter esse acesso via Bluetooth, tá? Então, cada placa tem o seu uso e a sua fundamentação. Algumas são mais simples de usar e outras precisam mais conhecimento de programação, né? Uns possuem resposta rápida, enquanto outros o investimento é maior. Então, você tem que ver qual é o custo-benefício envolvido no seu projeto. Todos usam uma linguagem de programação de baixo nível, ou seja, você consegue fazer e a interação é muito, muito simples, ok? É simples de aprender, né, com bastante material na internet, diversas bibliografias espalhadas aí, né, para a maioria dos sensores que a gente trabalha. Se você tem um sensor novo, aí você vai ter que desenvolver aquele seu sensor, aquele seu sistema, né, como a gente realiza em alguns casos, a gente faz no laboratório. Então você precisa desenvolver esses sensores de modo em que ele possa trabalhar naquilo que você pretende, ok? Então, motores, componentes, né, sensores, assim, de forma prática, você precisa, ou você, se não existir esse sistema, essa placa no mercado, você tem que ter a habilidade de desenvolver em código de computador, né? É um pouco mais demorado, um pouco mais complexo de se realizar. Então, componentes que podem ser adquiridos da placa, eles são adquiridos de forma separada, né? Isso simplifica o desenvolvimento de projetos, né, complexos ou não. Simplifica de que forma? Eu posso adquirir só aqueles componentes necessários para aquele projeto. Eu não vou adquirir um kit inteiro, né, e existindo equipamentos componentes que eu não vou fazer uso ou empregar no caso do meu projeto, ok? 2. Download do software de instalação, como eu falei. Então, faça o download do software do Arduino no ambiente de programação mais indicado e pode ser encontrado nesse site, que é o site oficial do Arduino, ok? Então, você vai lá, acessa, faz o download do teu sistema, né? Você tem a plaquinha, você faz download do sistema e você vai saber o que é que vai estar relacionando com o seu problema. Ao terminar, então, esse download, você descompacta o arquivo e mantém a estrutura da pasta subpasta que é comandada no momento da instalação, né? Se quiser, pode criar essa pasta no drive C do computador que será utilizado.
ou seja, você pode criar no Drive C uma pasta, né, Arduino, como eu faço, no Drive C, né? Então lá já sei onde está localizado a plataforma os drivers do meu microcontrolador ou daquele microcontrolador que eu estou usando. Então eu já sei onde eu vou buscar, tá? No computador que será utilizado, porque eu recomendo que tenha um computador próprio para aquele uso, tá? Próprio para desenvolver os projetos na área de controle e automação de sistemas didáticos relacionados à área de química ou eletroquímica, tá? Dentro dessa pasta, né, vai estar o arquivo, então quando você fizer um download, Arduino Exec, que é executável para entrar no ambiente da plataforma Arduino, e a IDE, né, que é o Integration Development Environment. Ok? Então, é o ambiente de desenvolvimento integrado, que vem junto com o sistema, e na hora que você faz a descompactação e a instalação do sistema, ele já estabelece para você em tela e já aparece a IDE para você começar a desenvolver os seus sistemas e projetos. Então, a instalação dos drives, depois de feito o download dos drives, você pode seguir esse exemplo de instalação, e aí vai depender de placa para placa. Então, eu trouxe esse exemplo de instalação da Arduino Uno, ok? Então, você conecta a placa ao computador e aguarda iniciar o processo de instalação. E depois de algum tempinho, clique em concluir e dispense a ajuda do sistema. Ele vai direto para a instalação, tá? Pode travar um pouquinho, mas espere que ele vai demorar um pouquinho para poder, porque lembre que você está trabalhando hardware e software junto. Então, abra o painel de controle, dentro do painel de controle, navega até o System em segurança. Clique em Sistema, selecione Hardware, depois clique em Gerenciar o dispositivo. Procure pelas portas COM e LPT, que é impressão e conexão, onde deve estar a opção Arduino. Exemplo 1 é o COM XX. Okay? Então, essa é a parte, vamos dizer assim, um pouco mais complexa da instalação, mas que se você seguir mais ou menos essa receita, você vai ver que muito facilmente você instala, porque eu preciso, como eu falei, fazer a interação do hardware e software. Então, com o botão da direita, né, em Arduino, né, exemplo Arduino Uno, né, com XX, escolha a opção atualizar drive. Ele vai atualizar o drive dentro do teu sistema. Então, depois escolha a opção instalar em uma lista local específica e clique em avançar. Ok? Finalmente, navegue e escolha o drive, exemplo Arduino Inf, localizado na pasta do drive, ok? E o Arduino que foi baixado. Então, o sistema operacional vai finalizar a instalação do drive a partir desse ponto. Então, o sistema operacional depois se encarrega do resto da instalação e isso é feito muito rápido. Então, eu diria que o ponto 3.2 o item 3.2 é o item um pouco mais complexo, mas de resto é processo de autoinstalação. Okay? Você tecnicamente está ajudando, né? Por exemplo, atualizar drive, ajudando nesse processo de instalação. Tá? Então, a instalação e o uso do Arduino ainda, né? Falando disso, nós temos agora o quarto ponto, né? Que é o desenvolvimento do sistema. Você vai ter desenvolvimento do sistema, conectar a placa do Arduino, exemplo Uno, né? Eu sempre trago esse exemplo do Uno, porque é a plaquinha, uma das placas que eu tenho, né? Então, usa a energia do computador através da conexão do cabo USB, não sendo necessária energia externa, aí o LED verde de energia PWR deve acender, dizendo que tudo está ok, como a gente vê aqui na figura, tá? Isso é uma figura da conexão dessa placa, quando a gente está desenvolvendo o sistema estava no início do desenvolvimento do sistema para detecção de condutividade. Tá? Então, aí no ponto 2, clique 2 vezes no executável do aplicativo do Arduino, ou seja, no arquivo Arduino Exec, né? Caso o programa carregue com o idioma que não é da sua preferência, você pode alterar na seção de preferências do programa de forma muito simples. Tem uma lista, você vai lá e acessa o idioma que você quer trabalhar. Né? E verifique todas as conexões, se estiver tudo certo, a plataforma está pronta para ser utilizada. Ok? Então, até aí nós instalamos, conectamos, esse cabo vem junto, né, no momento que você adquire a plataforma. E aí daí para frente é o desenvolvimento. Então essas conexões que a gente estava realizando aqui era para
fazer os testes na época do desenvolvimento dos sensores de condutividade. Bom, a placa Arduino ela possui basicamente essas seis pontos, né? São os 6 pontos principais que você vai estar trabalhando, ok? O microcontrolador, que é o coração, os pinos analógicos, os pinos digitais, a entrada USB, né? E a alimentação externa, ok? Os pinos que você pode controlar ou mandar leitura de sinal de nível alto ou nível baixo, né? Que são os pinos digitais, e o PWM, que são esses pinos aqui, ok? PWM e esses digitais aqui, você pode mandar fazer leituras digitais, né, com esses pinos. O GND, que está aqui encoberto, né, está bem aqui, tá? É um sinal de nível baixo, ok? Então, quando você vai trabalhar com sinal de nível baixo, você usa um conector nesse pino aí, ok? Na Arduino Uno, você tem 20, né, desses pinos, sendo que 14 são que estão numerados de 0 a 13, que é o que a gente vê aqui, RX, TX, né, que são as conexões com os LEDs, né, e são numerados de 0 a 13, e os outros 6 são os analógicos que a gente vê aqui do outro lado. Ok? Os pinos de 0 a 1, ou seja, os pinos 0 e 1 são usados para comunicação serial, né? Ou seja, comando serial. Portanto, se você estiver usando a comunicação serial, né, você deve evitar usar esses 2 pinos, pois poderão haver erros de conexão, né, erro de comunicação. Os pinos analógicos também presentes nessa placa, né, servem para leitura de valores analógicos, ou seja, ler valores entre 0 e 5 volts. Tá? São esses pinos que a gente vê aqui embaixo, né, de 0 a 5. O A analógico, né, para indicar qual tipo de pino você está usando. Né? Pinos de alimentação são os pinos que você usa para alimentar seus projetos, né, que você vai fazer a alimentação. Né? Então você tem 3,3 volts, 5 volts, e o GND, né, o GND que são pinos de nível baixo, então você pode usar esse tipo de pino, ok? O conector USB, né, como a gente já se referiu a ele, é a parte que você usa para ligar a placa ao computador, como a gente viu na figura anterior. Botão reset, que é esse botão que a gente vê bem aqui, mas ele é utilizado assim, com relação a esses componentes que a gente vê, que foram marcados aí, o botão reset que está aqui, só se a gente tiver problema, né, com relação ao uso da placa. A alimentação externa, ela, como a gente já viu, ela vai de 7 a 12 volts, né, no caso da placa Arduino Uno. E quando você, por exemplo, está trabalhando com memória flash, né, que é a memória que armazena o código, né, que você desenvolveu, o Arduino Uno possui 32K para que você possa fazer essa gravação do que você vem desenvolvendo. Parece ser pouco, mas é uma quantidade bem razoável para você fazer programas simples, né? Então a habilidade aí é o que fala mais alto. A velocidade do clock, né, a velocidade de processamento, é o quão rápido as informações podem ser processadas na placa. E no caso, por exemplo, da Uno, que a gente está vendo aí, possui um clock de 16 MHz e, novamente, para programas simples, ela é bem eficaz. Tá? É muito mais do que o necessário, pois pense que isso equivale a 62, mais ou menos 62, 60 a 62 nanosegundos para processamento, ok? Então é uma velocidade bem alta, né? Razoavelmente alta. A EEPROM, né, da minha placa,
é a memória onde você pode armazenar dados sem perdê-lo quando o Arduino desliga, que é a memória fixa, né? E a memória RAM é a memória onde as variáveis de programação são criadas, evidentemente, né? E onde são manipuladas. E no caso da Arduino Uno, você tem 2 KB para processar isso. Então, é uma placa razoavelmente boa, né? Mas que trabalha com sistemas com bastante habilidade de confecção do programa, né? Do projeto. Então, apesar de ser muita coisa, né? Essas informações, não, mas a gente pode ficar tranquilo, né, que esse conhecimento, à medida que você vai usando, vai desenvolvendo os projetos, você vai adquirindo, e isso é muito rápido, né? É o famoso fast learning. Então, é muito importante conhecer as especificações da placa que você vai trabalhar, né, de Arduino que você vai trabalhar, para não ligar coisas erradas, né, e queimar a placa ou componentes, e assim você perder a sua placa e o uso da sua placa. Ok? Ok. Bom, aqui eu tenho uma placa conectada a um campo que a gente chama de protoboard, né? Então, esse campo que a gente chama de protoboard possui 40 furos, é onde eu vou fazer a conexão dos meus componentes, ok? Eu vou conectar os componentes, os conectores na placa, os conectores na protboard, né? Que é o meu planejamento do meu sistema, ok? Então, é uma placa reutilizável, ou seja, acabou, eu posso desmontar todo o meu sistema, eu posso adquirir mais placas, né, para montar outras coisas. Então, é onde eu monto o meu sistema, usado para construir protótipos de circuitos eletrônicos, e não precisa solda, porque é só pinar e enfiar nos furos da placa, né? Então, eu posso utilizar essa placa perfurada, chamada de protoboard. Okay? Então, é onde eu vou montar esse meu sistema. Bom, e finalmente eu chego à minha IDE, né? Então, a minha IDE, né, ela possui esses botõezinhos que a gente vê aqui, né? Claro, não são botões físicos, né? São botões digitais, né? Então, aqui eu estou olhando o meu ambiente para desenvolvimento do programa, tá? Então, eu estou olhando o meu ambiente de aonde eu vou digitar o meu programa, tá? Então, um primeiro indicativo aqui, né, diz que é onde eu vou compilar e verificar o sistema, ok? A minha IDE, ela é constituída por esse menu principal, ok? É onde eu vou desenvolver o meu sketch, e aí, uma vez desenvolvido esse sketch, né, que eu desenvolvo pelo meu computador, né, isso vai aparecer na tela do meu computador, eu vou desenvolver o meu sketch, ou seja, eu vou desenvolver minha plataforma, meu programa, meu projeto, e daí, quando tiver tudo ok, eu compilar, e aí vai aparecer aqui no console as respostas dessa compilação, né? Se estiver tudo ok, ele vai dizer que está tudo ok, e aí, se estiver tudo ok, eu jogo isso para o meu microcontrolador, jogo para o interior do meu microcontrolador, e pronto, a placa pode trabalhar de forma isolada, desde que tenha alimentação de energia, tá? Então, a minha IDE, ela é responsável pela implantação dos códigos e transferência desse código para o microcontrolador, é isso que ela faz, tá? Então, ela irá fazer o processamento das informações, controlando o envio e recebimento de dados para portas digitais e analógicas de acordo com a programação do microcontrolador. Ou seja, é o ambiente de desenvolvimento dos projetos que serão gerenciados pelo Arduino. O software, né, ou seja, é a IDE propriamente dito. Essa é a parte do software. O hardware é a placa e a parte do software vai ser desenvolvido nesse ambiente da IDE. Tá? Então, essa é a interação da Arduino. Ou seja, o ambiente de desenvolvimento do programa será responsável por gerenciar e dar essa funcionalidade ao circuito, ao sistema, ao projeto que você desenvolve. É implementado e executado em um computador, ou seja, você tem que fazer esse link, por isso eu uso o cabo USB, né? E esse sketch que eu faço, né, após concluído, eu transfiro, como eu falei para você, faço um upload para a placa de prototipagem, né, ou para a placa do Arduino, como a gente viu anteriormente, tá?
E aí eu posso desconectar minha placa, se estiver tudo ok, e fazer o controle do meu sistema com a alimentação, fazer essa implementação e depois deixar que a placa execute as implementações que eu fiz. Tá? Então, compilar e verificar, verifica se o código tem erros. Aí, no segundo, nós temos gravar o programa na placa. Né? Então, gravar o programa na placa, compila seu código e carrega para a placa Arduino. Novo programa vai criar um novo sketch, vai criar um novo programa, e aquele programa fica, né, na memória, e aí eu crio um novo ambiente para eu fazer o novo programa. Ok? Vai abrir um menu de todos os sketches que você já fez, ou seja, todos os programas que você desenvolveu até aquele momento, salva o que você fez, ou seja, salva o seu sketch, e o monitor serial abre o monitor serial para que você possa fazer essa conexão. Ok? É mais ou menos assim que trabalha a IDE do Arduino. Bom, então nesse slide eu trago, né, porque a gente costuma fazer uma pequena confusão do que é um algoritmo do que é um programa. Ok? Então, o algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definida, não ambíguas, tá? Ou seja, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finito. Ok? O conceito de algoritmo é frequentemente ilustrado pelo exemplo de uma receita culinária, né, onde você segue os princípios e os processos de produção. Embora muitos algoritmos não sejam tão complexos assim, né, ou alguns deles são muito complexos. Tá? Eles podem repetir passos, fazer interações, né, ou necessitar de decisões tais como comparação lógica, né, sim, não é, igual, diferente, ok? Até que a tarefa seja completada. Isso é o algoritmo. O algoritmo não representa necessariamente um programa de computador, e sim os passos necessários para realizar a tarefa. Tá? Então, o algoritmo não é o programa. São os passos que você realiza as tarefas. Ok? Sua implementação, podemos dizer assim, né, entre aspas, aspeando, é uma metodologia para você realizar a sua tarefa. Tá? Então, a sua implementação pode ser feita por um computador, ou por um outro tipo de autômato, ou mesmo por um ser humano. Né? Então, não necessariamente, né, o algoritmo necessita ser realizado através de uma máquina. Okay? É isso que difere um algoritmo de um programa. Tá? Assim sendo, então, o ciclo de programação, né, dessa plataforma pode ser compreendido da seguinte maneira. 1. Você conecta a placa com a porta USB ao computador. 2. Você desenvolve um sketch na IDE com comandos para a placa. 3. Você faz o upload do sketch para a placa utilizando a comunicação USB. 4. Aguarda a reinicialização após a execução do sketch criado. E a partir do momento que foi feito o upload, o Arduino não precisa mais do computador. Ou seja, o Arduino executará o sketch criado, desde que seja ligado a uma fonte de energia, como eu me referi agora há pouco, entre 9 e 12 volts. Tá? Então, aguardar a reinicialização e após isso ocorrerá a execução do sketch criado para o controle que se destina àquele programa e àquela placa. Tá? Então, esses 5 passos eles são essenciais depois que você fez o download, instalou, digitou o seu programa na tela do computador na IDE, você carrega da IDE para a placa. Depois que você fez isso, você pode desconectar a conexão USB da placa e continuar alimentando a sua placa de forma externa. Né? Ela precisa estar conectada à energia para que continue funcionando. E pronto. Aí você já carregou o sistema para dentro do microcontrolador e daí então você tem todas as conexões realizadas ou na plotboard ou já uma placa dedicada, né? E aí você vai ter esse controle do seu sistema. Então, a estrutura de programação, né, a RTOs, né, que são executadas nos seus projetos, né, ela possui 3 partes fundamentais. São outras, né, mas as partes fundamentais
São três, que é a estrutura de referência, os valores de referência e as funções e constantes que ajudam na programação, que o software já traz isso instalado. Tá? Então, a estrutura de referência, ela trata a estrutura de controle, né, os laços, os for, né, a sintaxe básica, define, include, que você precisa, os operadores aritméticos de comparação, mais, menos, igual, diferente, maior, menor, okay? Os operadores booleanos, ou, não, ok? Acesso a ponteiros, né, você vai identificar os operadores compostos, né, que você usa. Então, esses operadores compostos, eles foram migrados por causa do tipo de linguagem que você usa. Ou seja, aqui é feita uma pequena referência, então, à estrutura da programação do Arduino, que é feita em linguagem C e C++, né, que é a linguagem de referência do desenvolvimento. Então, nas suas principais funções e no uso da sua biblioteca, ela é utilizada para preservar a sintaxe clássica da declaração de variáveis, operadores, ponteiros, vetores, estruturas e demais características da linguagem, que pode ser dividida nessas três partes principais, ok? Os valores de referência, por exemplo, tipo, né, byte, array e tal, eles têm a sua funcionalidade com relação ao desenvolvimento do sistema e do programa, ok? A estrutura, as funções e constantes, né, como eu falei, elas vêm já constituídas na biblioteca no momento da instalação, por isso que é necessário que você mantenha as pastas e os caminhos no momento da instalação, que você não faça essa mudança, ok? A estrutura de instalação básica, ela possui dois pontos principais, né, que é o void setup e o void loop, tá? A função void setup é chamada quando o programa é iniciado. Então, ali você começa a desenvolver. Tá? Então, é utilizado para inicializar variáveis, ok? E declarar pinos, iniciar a comunicação em série e outras coisas mais. O void loop, você vai encontrar isso lá na IDE. A IDE já te manda essas duas plataforma de desenvolvimento, essas duas informações na plataforma de desenvolvimento, ela já te manda, né? Então, a função void loop faz exatamente o que sugerem, né? Então, fica em loops consecutivos, permitindo o seu programa mudar e dar respostas, permitindo controlar, ativar a placa, ativar os sensores e tudo mais. Então, como o próprio nome diz, é um loop, tá? E esses termos de programação, né, estruturas, variáveis e tal, a gente, com o passar do tempo, essas habilidades vão melhorando e a gente vai aprendendo de forma muito clara e muito simples a utilização dessa estrutura de programação, né, que migrou do C e do C++ por consequência da utilização dessa implementação do hardware e software simultaneamente, ok? Então, essa estrutura de programação, ela tem que ser considerada para que a gente possa desenvolver os projetos e os sistemas corretamente, né? Então, por exemplo, as funções de referências essenciais para o desenvolvimento de um projeto, né, usada no Arduino, principalmente quando são iniciantes no assunto, né? Essas funções elas já vêm no sistema implementado, então se torna muito fácil essa interatividade com a placa, né? Então já vem carregado, já vem as bibliotecas para que você possa carregar essas funções de forma muito tranquila e assim expandir a sua programação, tá? Ela te direciona, exemplifica a funcionalidade básica do microcontrolador, então isso te ajuda bastante nesse desenvolvimento, tá? Então, temos funções básicas de referência, né? E temos funções de estruturas, né? Temos funções e constantes de programação, que isso ajuda bastante nesse início ou no aprofundamento desse assunto, tá? A parte principal, que depois traz um pouco mais de problema, é quando você começa a tratar dos pinos, né? O pino de entrada, pino de saída, número do pino, abordagem alta, abordagem baixa, né? Valores digitais
e leitura, número do pino. Então, isso, com o uso da placa, isso vai te aprimorando e vai te trazendo, né? Que tipo de switch que eu vou usar, né? Então, eu uso um for, eu uso um else, isso aí é questão de programação. Então, um bom livro sobre C e C++ vai te ajudar bastante, ok? Bom, quando você adquire a plataforma, existem alguns é, 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 componentes que já vêm com essa, os mais simples e os mais básicos já vêm com a aquisição dessa plataforma. Mas existem outros componentes que você vai usar, né? Como esse painelzinho que a gente vê aqui, esse motorzinho, né? Esse potenciômetro, então esse LED, esses conectores, resistores e tudo mais, você tem que adquirir individualmente, né? Então essa é uma das vantagens, ok? Você não obrigatoriamente vai comprar equipamentos que você componentes que você não vai usar, tá? Então essa é uma das grandes vantagens que a gente tem com relação à utilização dessa plataforma, ok? Alguns componentes, né, são dispositivos de entrada e outros são dispositivos de saída, né? Esse dispositivo de saídas, na área de controle e automação, a gente chama de autuadores, né? Então, esses atuadores, eles vão ser interligados ao sistema de software e hardware através da plotboard, ok? Então, você vai pôr em funcionamento esses sistemas, né, esses atuadores, que geralmente estão conectados ao pino de saída, né? Pode ser analógico, pode ser digital, aí vai depender do seu projeto, tá? Por exemplo, o LED, né, esse LED que a gente vê aqui, ok? É um LED RGB, né? Ele incorpora o mesmo encapsulamento 3 LEDs, né? Esse daí é um LED simples, né? Mas existem LEDs parecido com esse, que é um LED RGB que encapsula 3 LEDs simultaneamente, um vermelho, um azul e um verde, né? Então, dessa forma, um LED é possível formar milhares de ajustes de cores, né? Esse não é o caso desse LED, tá? Mas ele te ajuda, né, o LED RGB, a ajustar uma quantidade muito grande com relação a cores, né? Vários arranjos, várias maneiras de você organizar essas cores, né? Então, esse tipo de LED vamos dizer assim, é um componente específico que você precisa adquirir dependendo do seu projeto, né? Esse botãozinho aqui, né, que é o botão pulsar, que a gente chama aqui, nada mais é do que um interruptor, né, que é um interruptor de liga e desliga, tá? É utilizado para ativar uma função ou desativar essa função. Então, os botões desse tipo, em geral, são utilizados para você ativar e desativar determinada função ou dispositivo eletrônico, tá? E que funciona como se fosse um interruptor. Esse potenciômetro que a gente vê aqui, por exemplo, né, é uma resistência variável, né? Então, funciona como potenciômetro comum, né? Então, esse tipo de potenciômetro eu estou testando, por exemplo, para o meu sistema de medidas de controle de corrosão, né? Não está meio que funcionando, mas estamos tentando, ok? Então, esses equipamentos você pode adquirir individualmente, né? Ou de acordo com o que você esteja desenvolvendo na sua placa, tá? Aqui eu cito alguns exemplos do que a gente já desenvolveu, né, e veio desenvolvendo e deu certo, né? Então, nós temos, por exemplo, um projeto que foi para desenvolver um sistema de medidor de nível, né, para a gente trabalhar, por exemplo, na área de fenômeno de transporte, na área de operações unitárias, né, quando a gente, por exemplo, quer calcular vazão, perda de carga, velocidade, enfim, né? Então, foi um projeto que a gente desenvolveu no laboratório para medida de nível, utilizando a plataforma Arduino. Esse outro projeto aqui, né, que é um projeto que é um eletrodo de sólidos totais dissolvidos, né, que esse a gente publicou até um artigo sobre ele, e
a gente precisou, né, desenvolver um sensor próprio para que pudesse trabalhar com esses sólidos totais dissolvidos, né? E aí a gente compara, evidentemente, o que a gente faz com um equipamento comercial, né? Como eu falei, volto a repetir, a ideia não é substituir o equipamento comercial, mas sim trazer essa possibilidade de um trabalho mais amplo, né? Na área de pesquisa, na área de estágio, projeto de extensão, projeto de pesquisa e assim por diante, né? E particularmente e principalmente para a sala de aula, né? Para o laboratório na hora da aula prática. Então, com isso eu posso, por exemplo, desenvolver sistemas e individualizar a placa, né? Então, o aluno ir lá e manipular e ver o que acontece e entender, ter um entendimento melhor. E esse projeto, projeto de eletrodo de condutividade, a gente também já publicou artigos sobre ele, né? E esse projeto foi um projeto que gerou um TCC, está sendo trabalhado agora uma dissertação. A gente foi um dos primeiros projetos que a gente teve no laboratório e hoje nós já trabalhamos com sensores, com plataformas, com sensores. A plataforma do sensor desenvolvida em impressora 3D e a precisão com relação ao resultado é fabulosa, né? O erro que a gente encontra com os sensores desenvolvidos com a plataforma Arduino, com um sensor comercial, é muito pequeno, né? Então, essas comparações são muito legais da gente fazer e traz essa possibilidade, por exemplo, numa aula de condutividade, condutimetria, né? Envolvendo a equação de Nernst e coisas relacionadas à eletroquímica, como eu falei, a gente pode individualizar essa aula e trazer esse conhecimento mais direto, individualizado com o aluno, né, que depois pode discutir com a turma, pode trocar ideia e a aula fica mais dinâmica nesse sentido, ok? Então, são alguns exemplos de projetos que a gente desenvolveu, são projetos que deram certo. Evidentemente, se me perguntarem se foi simples, não foi simples, né? Porque alguns deles a gente parte do zero, né? Parte só da informação e aí a gente vai desenvolvendo com o decorrer do tempo, tá? Mas deu certo, são projetos que deram certo, alguns deles a gente já publicou artigo. Bom, e finalmente, nós temos aqui o último quer dizer, o último projeto, né, que a gente terminou, que a gente concluiu há pouco tempo, que é alvo particularmente desse mini curso, né, que é o projeto de eletrodo medidor de pH, e a gente está usando para medir pH do suco de açaí, evidentemente comparando, dentro do projeto, né, que tem no laboratório, que é o projeto de análise química do suco de açaí, ou seja, de açaí, e a gente está usando a medida do pH e comparando com o medidor de pH de comercial, né? O que é que a gente quer? É fazer essa comparação, fazer uma intercalibração e disponibilizar isso, né, na cidade de Belém para os vários, em alguns pontos, né, onde é processado o açaí, para que a gente possa ter essa comparação, né, do caso real, do cotidiano do trabalhador, e a gente possa comparar isso, né, com medidas de medidores de pH comercial, ok? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, oferecer essa oportunidade com relação a esse medidor. Então, para esse projeto a gente finalizou, né? Então a gente está escrevendo um artigo sobre ele agora, mas com essa comparação com relação à medida feita pela plataforma Arduino para o medidor de pH com o medidor de pH comercial. Okay? Então, como é que funciona isso? É mais ou menos assim. Para medir o pH de soluções, né, então a gente montou uma arquitetura de circuito, como vocês viram anteriormente, né, conjuntamente com um programa que relaciona a voltagem lida na solução e converte para o valor de pH. Okay? Então, usando uma relação linear, onde eu tenho uma relação de pH-voltagem com a calibração no intervalo ácido, né, usando 2 níveis de pH,
com os correspondentes valores de tensão, ok? Então, por exemplo, se você medir voltagem do pH 7 e encontrar 2,5 volt, e medir voltagem do pH 4 e encontrar 3,0 volt, né? A equação a ser determinada desses valores será um pH, né? Então é o valor que eu vou obter, menos 6 vezes a voltagem que eu vou medir, mais o 22, que seria meu coeficiente linear, né? Então, se eu medir o potencial da minha solução e encontrar um pH de 2,75, perdão, uma voltagem de 2,75, né, potencial, o valor do pH convertido, então, pelo programa, será igual a 5,5. Ok. Esse valor está correto, esse valor está preciso, né? Aí a gente vai e faz a mesma medida com um pHmetro comercial, calibrado, reconhecido, e aferido e tudo mais, e compara e vê a margem de precisão e exatidão que o nosso sensor, feito no laboratório, né? Como eu falei, um sensor didático, né? Não é um sensor comercial, traz para a gente com relação ao resultado. Então, isso é só um exemplo da utilização, né, do como a gente desenvolve o programa e o que a gente trabalha com relação a esse medidor de pH. Aqui algumas referências que foram utilizadas, né, com algumas delas, por exemplo, o Arduino CC é o site oficial da Arduino, que eu citei anteriormente, e aqui algumas fontes interessantes, se vocês quiserem dar uma procurada nessas fontes, né, você vai encontrar muito tranquilamente na internet, que eu utilizei para desenvolver esse material da apresentação. Né? Algumas outras informações da internet, informações pessoais e alguma experiência profissional. Então, aqui eu termino essa parte da exibição. Nós teremos mais 2 partes com relação a esse mini curso. Eu agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído com algum conhecimento, né, para o desenvolvimento da habilidade e o uso dessa plataforma fabulosa que é a plataforma Arduino. Tá? Então, a gente consegue desenvolver trabalhos bons, sérios e eficazes com relação à utilização desse microcontrolador. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.